Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos vivendo esse momento bonito da nossa missa, que é a leitura da Bíblia. Nós temos aí 3 trechos, mais o Salmo, portanto 4 trechos da Bíblia. E o ensinamento, o que será que Deus está querendo dizer para nós nessa missa desse domingo? Então vamos começar a conversar um pouquinho, e eu proponho que a gente comece a partir da primeira leitura. Na Bíblia nós temos 2 livros chamados dos Reis, não é? No segundo livro dos Reis tem a história de Eliseu. Começa, aliás, um pouco antes, no primeiro livro dos Reis. Eliseu, ele foi o discípulo, continuador, sucessor do grande profeta Elias. Eliseu realmente foi uma pessoa muito interessante, era um homem muito zangado, muito bravo, né? Mas Deus operou maravilhas através dele. E aqui nós temos essa passagem do capítulo 4, versículo 42 a 44. O que acontece? Eliseu, ele era procurado por muita gente. A casa dele estava cheia de gente, diz aqui, umas 100 pessoas estavam lá. E alguém trouxe para ele, né, diz aqui, 20 pães de cevada. Então, Eliseu vê aqueles pães e fala, olha, fala para o empregado, dá para esse pessoal comer, que o pessoal faz tempo que está aqui, deve estar passando fome. E o empregado falou, mas 20 pães pequenos, para toda essa multidão não vai dar. Mas ele falou, distribua. Distribuiu e sobraram, teve muita sobra de pão ainda. O que esse trecho quer dizer? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Começo de mês eu tive uma experiência, fui pregar um retiro para os padres orionitas, são o fundador, eles chamam Dom Orione, é santo, não é? E eles se dedicam aos pobres, principalmente aqueles que são abandonados por todos, não é? Por exemplo, criança que nasce sem cérebro, essas coisas, com um pequeno cérebro, eles cuidam, são obras chamadas do Cotolengo, né? E eles se baseiam toda nessa fé, na providência de Deus. Deus vai providenciar. E até hoje eles contam que às vezes chegam e parece que não tem nada, de repente chega tudo. Deus não falta. Nós temos de ter a confiança no poder de Deus na nossa vida. Nos momentos difíceis, complicados, parece que não tem saída, tem sim. Deus está conosco. E esse salmo que foi tão bem cantado aqui pelo Alexandre, 145, 144, justamente fala isso. Deus olha por nós, Deus providencia. É claro que nós temos de fazer a nossa parte. Se não fazemos nossa parte, somos nós que falhamos. E diz aqui o Salmo, todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, saciais todo ser vivo com fartura. Então nós temos de ter essa confiança no nosso Deus. Lembrar, na vida, nunca diga, meu irmão, minha irmã, não tem mais jeito. Tudo tem jeito, tudo tem saída. Agora vocês vejam esse trecho do Evangelho de São João, que nós começamos a ler hoje, capítulo 6, como é parecido com a primeira leitura. Então Jesus está num lugar, né, lá na beira do bar de Tiberíades, num lugar deserto, e uma multidão atrás de Jesus. Por quê? Porque Jesus curava doentes, fazia milagres. No Evangelho de João, ele não chama de milagres, chama de sinais. Sinais. O que é um sinal? Você vai indo, de repente você vê uma seta, assim. Quer dizer, você tem de caminhar naquela direção. Se você fica olhando a seta, você não vai a lugar nenhum. Quer dizer, o sinal, ele mostra alguma coisa. Então aqui Jesus fez os sinais, estava curando os doentes, muito bem. Mas aquela multidão, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Portanto, era muita gente. E Jesus disse para Filipe, onde nós vamos comprar pão para dar de comer a esse povo? Que fazia tempo que aquele pessoal estava com Jesus. E o Filipe fala, mas Senhor, olha, é muita gente, né?
nem 200 moedas de prata, quer dizer, é muito dinheiro, bastaria para a gente comer, comprar comida para todo esse povo. E André fala que tem um menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, para 5.000, mais de 5.000 pessoas, né? O que dá isso, meu Deus do céu? Jesus manda que o povo sente, ali havia era um gramado grande, o povo senta, Jesus abençoa os pães, distribui, e quando todo mundo come, fica feliz, satisfeito, Jesus manda recolher o resto. Sobraram 12 cestos de resto de pão. Veja que milagre que Jesus fez, a multiplicação dos pães, não é? E aí o que acontece? O povo, quando vê aquilo, o povo começa a dizer: olha, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. O profeta com P maiúsculo, quer dizer, aquele profeta esperado, anunciado no Antigo Testamento, quer dizer, seria o Messias esperado. E o povo começa a reconhecer, mas eles começaram a pensar de modo também diferente. Vamos fazer Jesus o nosso rei, e aí então nós não precisamos trabalhar mais, porque ele providencia, vive providenciando toda a comida para nós. E queriam fazer Jesus rei. Jesus, quando percebe isso, foge, vai para a montanha e deixa o pessoal lá, falando sozinho. O que nós temos aqui? Primeiramente, como o caso de Eliseu, o poder de Deus. Deus não desampara o seu povo. Mas a outra coisa que chama a atenção, aquele pessoal não soube ver o sinal. Quer dizer, quem faz aquilo, quem é? Só Deus pode fazer aquilo. E eles estavam na presença de Deus em Jesus Cristo e não reconheceram o sinal. Que nós temos também uma lição para nós. Tantas coisas acontecem na nossa vida. Você começa a imaginar não, recordar a sua vida. Como é que você foi, a sua família, como é que você foi crescendo, como é que foi a sua vida até agora. Você vai perceber como Deus estava tão perto, tão próximo, encaminhando coisas que você nem imaginava. Foi acontecendo. E a gente às vezes não percebe a presença de Deus na nossa vida tão próximo, tão junto de nós, e nós, como aquele pessoal, não percebemos. E aí começamos a fazer muitas vezes de Deus aquele que é o nosso empregado. Eu estou com dor de cabeça, Deus tem de me curar. Eu estou sem trabalho, Deus tem que providenciar meu trabalho. Quer dizer, Deus se torna nosso empregado, quando Deus não é nosso empregado. Deus olha para nós, nos ama, nos ajuda, nos quer bem, mas Ele vai estar do nosso lado, mesmo nos momentos complicados da vida, não nos deixa sozinhos. A outra lição que nós temos nesse trecho aqui, que eu acho muito bonito, aquele menino, imagino assim, olha, a imaginação minha, aquele menino viu aquele povoaréu todo indo para um lado, ele ficou curioso, onde vocês vão? E contam para ele que vão atrás de Jesus que está por lá. E ele então vai dizer para a mãe: mãe, eu vou também, eu vou ver Jesus. A mãe fala assim: mas olha, leva aí um lanche para você. Aqui tem esses pãezinhos, 5 pãezinhos, tem 2 peixes que já fritei, leva isso, porque pode ser que demore e você não passa fome. Então o menino leva 5 pães e 2 peixes, e não ia passar fome. Quando chega lá, Santo André vai pedir os pães para ele. Se imagine, o menino podia dizer: mas eu trouxe, por que os outros não trouxeram também? Eu trouxe de casa, não é? 5 pães, 2 peixes, para passar fome. Agora você quer tirar isso de mim? Ele não fez isso não. Ele entregou. O menino pensou nos outros. Veja que atitude bonita, não é? É uma atitude que nos chama a atenção também, como nós devemos ter um coração assim. Quando a gente vê o outro, uma situação difícil, vamos ajudar, vamos estar do lado, né? Esse espírito do menino, isso é bonito. Eu no começo do mês,
quando fui pregar esse retiro que falei para vocês, eu vi um vídeo que o bispo de São Paulo, um bispo auxiliar de São Paulo, pôs. No final do mês passado, um vereador de São Paulo, ele entrou com uma proposta, uma proposta de lei para São Paulo. Quem desse comida para alguém na rua, era considerado crime e tinha de pagar 15 mil reais de multa. Vocês veem que barbaridade, né? Como é que um cara que se diz cristão, com todo o ensinamento que nós temos na Bíblia, vai fazer uma coisa dessa? E pior, que a Câmara aprovou com regime de urgência, para aprovar logo. A sorte foi que a gritaria foi grande, e esse vereador teve de tirar o projeto dele. Mas veja até onde ele chega, que sociedade que nós estamos criando. Não é uma sociedade sonhada por Deus, não é sociedade cristã. Agora veja aquele menino, aquele multidão passando fome, 5 pães, 2 pães, o que dá? Mas ele dá tudo, para que o pessoal não passe fome, e Jesus faz o milagre, a multiplicação. Esse espírito do menino vem na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6. São Paulo diz assim: olha, nós cristãos, vocês mulheres cristãs, nós temos de ser um exemplo para o pessoal. Temos de ser exemplo para o mundo assim, em que aparecem esses projetos de lei que são totalmente contra o cristianismo, não é? Então, o que nós devemos, nosso testemunho, de nós nos queremos bem, nós sermos unidos, nós os estimarmos. E aí São Paulo diz, né? Há um só aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito. Vamos querer bem, nada não pode nos dividir, né? Nós temos de mostrar para esse mundo que vale a pena construir uma sociedade assim, em que todos se queiram bem, mas temos de dar esse exemplo. Não é fácil. Então São Paulo diz, né, que nós precisamos da humildade, a gente não querer prevalecer sobre os outros, a mansidão, resolver nossos problemas, conversando, não atacando, não ofendendo os outros, suportando-nos uns aos outros com paciência. Às vezes é complicado lidar com as pessoas, a gente precisa ter paciência, no amor, que é a alma de tudo. E aí então, vendo o nosso testemunho, o pessoal vai dizer, mas vale a pena o mundo assim. Agora, se nós, cristãos, entre nós, vivemos brigando, xingando, o pessoal vai dizer, o que adianta? Jesus ensinou, mas não vive, né? Eu me lembro do Gandhi, que foi o grande libertador da Índia, né? Ele gostava de Jesus, mas ele não se tornou cristão porque os cristãos que estavam lá oprimindo o povo dele. Ele dizia, Jesus é extraordinário, mas os cristãos não são nada disso não é? Nós temos que dar esse exemplo, portanto, de união entre nós. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, veja só, vamos guardar para essa semana a multiplicação dos pães lá do Eliseu. Eram 20 pães para 100 pessoas, né? Depois, o Salmo dizendo que Deus sempre está ao nosso lado. Depois, a multiplicação dos pães de Jesus, no Evangelho de João, lição para nós, Deus providencia. Agora, vamos ter o espírito daquele menino, vamos saber olhar para quem precisa e a gente ajudar essas pessoas a viverem com dignidade. E a melhor coisa que podemos fazer, o exemplo de nós nos queremos bem, de nós nos ajudarmos, de sermos aquilo que São Paulo diz, um só corpo e um só espírito. Tá bem? É bonito isso, é bonito, mas não é muito fácil de viver não, mas é o caminho de Jesus, e é o caminho que realmente vai salvar o mundo, porque do jeito que o mundo está indo, veja, começaram as guerras, a Inglaterra, não sei se vocês leram essa notícia,
Mas o exército inglês já está se preparando, porque acha que até 2027 nós teremos uma guerra mundial. Isso vai ser muito triste, porque vai ser uma guerra atômica, né? Nuclear. O mundo vai sofrer muito, vai morrer muita gente. Mas nós temos ainda tempo. Nós temos tempo. Nós somos cristãos, vocês são cristãs, as mulheres, olha, vamos lutar por um mundo diferente, um mundo em que as pessoas se amem umas às outras.